Bem, eu gostaria agora de fazer o meu registro de agradecimento ao presidente dessa audiência pública, o deputado Luiz Fernando Ferreira. Eu agradeço o contato, deputado, a oportunidade e o convite que foi formulado à ANAMATRA. A ANAMATRA é uma entidade nacional, uma entidade que representa hoje quase 4.000 magistradas e magistrados do trabalho em todas as unidades da federação e em todos os níveis da carreira. E uma entidade que trabalha pelo fortalecimento da justiça do trabalho, da magistratura do trabalho, mas também dos interesses e dos direitos da sociedade brasileira. E é em razão desta pauta de interesse social que nós participamos desta audiência pública. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que é inegável que o trabalho tem sido utilizado, a ideia de trabalho e o trabalho tem sido utilizado como se ele fosse uma antinomia frente às pautas de proteção ambiental. Proteção ambiental natural, proteção ambiental cultural e a proteção ambiental trabalhista. Em defesa do trabalho, ou em defesa da ideia de progresso econômico, se defende a desproteção do meio ambiente natural, cultural e do trabalho, como se a única forma de progresso fosse a exploração exaustiva da natureza e dos trabalhadores. Essa antinomia, meus caros participantes, era uma antinomia falsa, porque onde há desproteção ao meio ambiente natural, cultural e do trabalho, é onde mais se encontra um nível alto de desproteção e desigualdade. E o Brasil, como nós sabemos, está figurando entre os países mais desiguais do planeta. Nós ocupamos a 9ª posição. Então, o uso racional do trabalho e do meio ambiente e a sua valorização por um desenvolvimento sustentável, na realidade, são os meios, e eu diria mais, são os desafios para a construção de uma sociedade que não apenas se enriqueça em termos de PIB, mas que possa distribuir os frutos do trabalho social e, ao mesmo tempo, preservar as nossas riquezas para as próximas gerações. Isso que eu estou falando traduz uma concepção holística da questão ambiental, que está, de certa forma, presente na concepção da Agenda 2030 das Nações Unidas, uma agenda com que o Poder Judiciário brasileiro se comprometeu e compõe a meta 9 para toda a magistratura brasileira, incluindo a magistratura do trabalho. E a Agenda 2030 comporta 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de citar apenas alguns. Eu vou citar o objetivo 6, porque ele fala em água limpa e saneamento. Eu vou citar o objetivo 7, que fala em energia acessível e limpa. Eu vou citar o ODS 8, emprego digno e crescimento econômico. Emprego digno, ou seja, para o desenvolvimento econômico sustentável, não basta qualquer posto de trabalho. O que é importante é a empregabilidade digna, que envolve patamares de proteção jurídica, igualdade jurídica e, evidentemente, situações que promovam a saúde e a segurança no campo do trabalho. Consumo e produção responsáveis e combate às alterações climáticas estão nos ODS 12 e 13. O que eu quero dizer, o que a gente nota com esses exemplos que eu estou dando? Que há uma compreensão mundial em torno da ideia de desenvolvimento sustentável que conecta as dimensões da questão ambiental, incluindo a questão ambiental trabalhista. Bem, nós estamos em 2021 e estamos numa década decisiva para a Agenda 2030, para que ela não seja apenas uma ideia programática e ela possa legar para as novas gerações ações efetivamente transformadoras em prol de um desenvolvimento que seja um desenvolvimento para todos e para todas. Pensando o tema dessa audiência pública, evidentemente, o que se começa a refletir é se essa produção econômica brasileira, no campo dos frigoríficos, está observando patamares de sustentabilidade nacional e mundial. Falando do campo da magistratura do trabalho, o que eu posso dizer é que enfrentamos as ações judiciais, os processos judiciais, em que as questões do meio ambiente do trabalho em frigoríficos são mencionadas, são combatidas e são tratadas pelo judiciário brasileiro. E o que essas ações trabalhistas revelam? Revelam
o desrespeito aos limites de jornada de trabalho, o desgaste do corpo do trabalhador e da trabalhadora, um desgaste que é imposto por ritmos extenuantes de labor, com alta cobrança por produtividade numérica, e ainda casos de assédio moral. E, claro, recentemente, em 2020, a questão da contaminação pelo novo coronavírus, que são constantes, infelizmente, são persistentes nos debates judiciários que nós enfrentamos. Observando esse quadro, que inclusive expõe a imagem do Brasil na cena internacional, o que a gente pode esperar dos poderes constituídos? Do Parlamento Federal e Estadual, do Poder Executivo Federal e Estadual, do Poder Judiciário na especialidade trabalhista. O que a gente pode esperar é que possam dar respostas satisfatórias em favor da preservação da vida, da saúde, do equilíbrio ambiental e do desenvolvimento econômico sustentável, observando-se uma tendência mundial de valorização dessa sustentabilidade. Vejam, e exatamente nesse quadro, a Ana Matra pergunta qual é a pertinência para o tempo que nós estamos vivendo de alterações da norma regulamentadora número 36, que sequer está entre nós há uma década. O advento da norma regulamentadora número 36, no início da década passada, em 2013, ela pode não ter resolvido, e de fato ela não resolveu, as complexas questões envolvidas no trabalho de frigoríficos, com movimentos repetitivos, controle rígido das pausas para descanso, estabelecimento de metas de produtividade numérica, dentre outros assuntos, como eu disse, complexos. Mas, sem dúvida nenhuma, o advento da norma regulamentadora número 36 foi decisivo para diminuir o número de doenças e de acidentes nesse segmento econômico. Além dessa diminuição, a norma regulamentadora número 36, ela conferiu à fiscalização do trabalho no Brasil e também à magistratura brasileira parâmetros juridicamente mais seguros para o desenvolvimento das tarefas de fiscalização e para as tarefas de julgamento. E vejam, a discussão que eu estou travando aqui, ela é uma discussão técnica. E, tecnicamente falando, não faz o menor sentido retroceder, justo em tempos de pandemia, nas temáticas das pausas e dos descansos para trabalhadores e trabalhadoras no setor de frigoríficos. Tecnicamente falando, todos os estudos apontam para a relação entre excesso de trabalho, falta de pausas, cobrança por produtividade numérica e adoecimento físico e sofrimento mental. Esse é o dado técnico que tem que ser considerado quando se fala dessa alteração inoportuna da NR36. Aos queridos participantes dessa audiência pública, eu quero dizer que expressões como harmonização, desburocratização, simplificação, modernização não são expressões técnicas. E eu diria mais. Hoje, são expressões equívocas e com uma alta carga ideológica. Infelizmente, no Brasil hoje, modernizar, desburocratizar, harmonizar e simplificar, traduzindo para o bom português, traduzindo para que os membros da sociedade compreendam, normalmente tem significado no campo do trabalho retirar direitos e retroceder na valorização social do trabalho que é prometida pela Constituição Federal de 1988. São por essas e outras razões, para não me alongar demais, que a Ana Matra é contrária ao retrocesso que possa se estabelecer na revisão da NR número 36, assim como a Ana Matra é contrária ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que visa a alterar o artigo 253 da CLT. Alguns diriam, mas essa audiência pública não é para tratar de um projeto de lei federal. Vejam, os temas são absolutamente interligados.
NR36 e mexer nas pausas previstas no artigo 253 da CLT mostra um cenário, mostra um pano de fundo, mostra que o tema entrou no âmbito da política brasileira e, eu diria, não entrou da melhor forma. Muito obrigada a todos e a todas por me ouvirem.